Hoje, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, nós vamos falar sobre aquilo que é característico nosso e que a gente precisa entender muito bem. Então, você sabe sobre o seu ciclo menstrual? Consegue reconhecer os períodos, as características? Há mulheres que passam a vida inteira sem entender exatamente o que acontece no corpo durante esse ciclo, que não é só o período da menstruação, alguns dias de sangramento. A gente muda durante todo o mês e todos os meses seguidos. E as mudanças não são coisas da nossa cabeça, elas acontecem. E a gente vai entender no Viver é Melhor de hoje o que acontece, como a gente pode colaborar para que seja um processo menos sofrido, como é para muitas mulheres. E também para que os homens, para que a família possa compreender melhor o que acontece no organismo feminino e que impacta a saúde de uma forma geral. A gente percebe que os efeitos não são apenas físicos, assim como a gente entende a nossa saúde. A gente sempre fala aqui, espírito, corpo, mente. Então as mudanças não são apenas físicas, não é só um sangramento. É toda uma mudança que acontece na saúde emocional, no jeito de agir, na disposição. Então é preciso compreender esse assunto também de forma ampla e informação sempre ajuda. Por isso, você mulher que nos assiste, aproveite. Esse espaço hoje é dedicado a você, para que você entenda melhor sobre a sua saúde. 99801-1242. Código de acesso 11 é o nosso WhatsApp. O jeito do Viver é Melhor, de desejar um Dia Internacional das Mulheres de muita saúde, que seja um dia de renovação, da esperança em tempos melhores, mas também de promoção de uma vida melhor, oferecendo às mulheres educação e reeducação para a saúde, para que nós possamos lidar melhor com o nosso corpo, com a nossa mente, com o nosso espírito, com a sociedade. E esse é o nosso objetivo no programa de hoje, que está começando. E para poder também trazer orientação para a gente, responder as nossas perguntas, recebemos uma mulher que vai ajudar a entender mais sobre a saúde feminina, a doutora Maria Luísa Mendes Nazar. Doutora, boa tarde, por favor. Seja bem-vinda ao Viver é Melhor, doutora. Boa tarde. Muito obrigada por estar aqui conosco, por favor. Convite. Hoje nós vamos juntas falar sobre a nossa saúde, porque a médica também passa por tudo isso, então tem experiência também pessoal para compartilhar, e você sobre a sua saúde. E a gente quer falar sobre esse tema, porque, doutora, a gente estava conversando aqui antes do programa começar, já tagarelando, e a gente falando sobre a gente passa por isso todo mês, por décadas da nossa vida, mas muitas vezes a gente não entende exatamente o que está acontecendo no nosso corpo. Ainda falta desinformação para a mulher lidar melhor com um ciclo menstrual, que não é só menstrual, né? O ciclo hormonal que a gente passa todo mês? Sim. Eu imagino que desde a adolescência, quando começa a ter as primeiras menstruações, as meninas deveriam conversar com as suas mães, com as suas tias, avós. Essa experiência poderia ser passada de mulher para mulher, como sempre foi, né? Assim, acho que é uma cultura a gente informar para os seus filhos. Por exemplo, a minha filha pequenininha começava a falar: mãe, mas está doendo, o que será? Né? Então, pensar... Se o intestino funcionou, será que ela está na idade, né? Meninas, assim, a menstruação é comum, considerada normal, em torno de 10, 12 anos ainda não é precoce. Abaixo dos 8 anos é precoce. É precoce. Então é importante as mães, as avós, as meninas conversarem com as mães sobre isso, né? Se sangrou, ver a idade que sangrou, o primeiro sangramento, que é a menarca, é o início desses ciclos, né? E nos primeiros 4 anos é possível que o ciclo tenha falhas e isso seja aceitável, não é obrigatório tratar. Nos primeiros 4 anos é aceitável, está amadurecendo esse eixo. O sistema reprodutivo. O eixo cerebral de estímulo ao ovário para a produção dos hormônios femininos começa nessa fase da menarca. Aí depois a tendência é isso se regularizar e ficar, como você falou, em torno de 28, 30 dias. Mas, assim, é inaceitável se ficar com intervalos menores do que 20 dias ou maiores do que 40. Aí então, merece... esse é um primeiro critério que as mulheres que estão ouvindo... O primeiro critério, acho que é conversar, né? Tem que ser um ciclo que tenha, provavelmente, o mesmo período todo mês. Às vezes você pode variar um pouco. Nós não somos reloginhos, né? Não é uma coisa... Porque, assim, o hormônio é uma coisa muito individual e a produção hormonal, ela depende de vários fatores. Então, por exemplo, uma menininha que tem algum probleminha de tireoide, ou que uma tireoide que trabalha mais ou a menos, pode ser que ela entre nessa maturidade, né, a menarca dela chegue muito adiantada, então você leva no pediatra e investiga se aquilo está de acordo com o metabolismo daquela criança ou se aquilo está fora da época. Então, assim, o ciclo ele tende a começar
se organizar e fazer mais, em média, assim, eu menstruo em torno de 24, 30 dias, né? Ou... Mas o esperado é que seja assim, mais ou menos o mesmo mais ou menos o mesmo ciclo. Se ficar mudando, um mês 20, no outro 35, aí já tem que... É, mais esquisito. Então, assim, a mulher vai se conhecer. Por isso que, antigamente, quando a gente usava o calendário de papel, eu falava assim, você pega o calendário e faz, tipo, desceu dia 5 ou desceu dia 8. Faz uma bolinha no dia 8 e faz dia 8, 9, 10. Aí você vai saber quantos dias você sangra e qual é a frequência que isso acontece. E aí você fica atenta. Se for uma frequência menor do que 20 ou maior do que 40, me conta. Se ficar, o meu é sempre 28, o meu é sempre 25, tudo bem. É o seu ciclo e você vai se autoconhecer. E aí já vem uma orientação importante. A senhora falou duas questões que eu queria destacar. Que a gente parou de conversar sobre isso. Sim. Eu lembro, a senhora falando da menininha que começa com sintomas, eu lembro que eu comecei com alguns sintomas, minha pele encheu de espinhas, ficou cheia de bolinhas, e minha professora de geografia na escola falou, olha, você vai ficar menstruada. E eu achei aquilo, eu falei, como assim? E aconteceu. Por que ela sabe, né? Por que ela sabe? Quando os sintomas começam? Algum tempo antes? Então, assim, as meninas vão percebendo, né, assim, aumento de mamas, pilificação. O pediatra pode ir dando uma orientada, porque isso Ele vai reconhecer o pediatra. Ele vai te orientando. Então, se você observa na consulta que a menininha com 8 anos está com um crescimento um pouco adiante, você faz idade óssea, dá uma orientada naquela mãe. Mas eu acho que assim... Na idade normal? A idade normal seria em torno de o corpo vai mudando. 10, 12, 14. Aí se passa muito disso também tem que ser investigado. Se é muito abaixo ou muito fora, tem que ser investigado. Mas vamos dizer que a maioria das meninas entrem em contato com algum sintoma, alguma coisa. Se ela tiver uma mulher que ela possa se abrir, né? Então acho que principalmente isso. E hoje em dia com essa... uso muito grande das mídias, então uma coisa que eu percebo, eu atendo há mais de 30 anos, então eu vejo assim, eu falo, qual foi a sua última menstruação? A maioria, a primeira coisa que fala é, vou pegar o celular. Eu falo, mas pensa, nós estamos no dia tal. Já menstruou esse mês? Para a pessoa se olhar, né? Então acho que é legal, já que a gente tem essa proposta de saúde, de autoconhecimento, de cuidar, né? Por que a gente fica tão preso ao celular para lembrar a data da menstruação? Não, você está sangrando? Não. Então tenta lembrar quando foi, porque é uma coisa bem marcante. Né? E aí esse era o outro ponto que eu queria que a senhora destacasse. A gente não anota mais no calendário. Não. Eu tenho o costume de anotar na agenda do celular, mas aí agora já veio a provocação. Será que eu lembro a data de cabeça? Mas o que uma mulher deveria observar, então, para a gente incentivar esse conhecimento? No ciclo dela, quanto tempo dura, o fluxo, que tipo de informação vale a pena a gente passar? Então, acho que assim, uma informação muito importante é assim, cólicas. Então, assim, a maioria da cultura, a gente passa que é normal ter cólica, mas assim, é normal ter alguma cólica que se você tomar uma medicação, você tem que melhorar. Cólicas incapacitantes, que deixam aquela mulher numa situação que ela não consegue trabalhar, que ela não tem qualidade de vida, não é normal. Isso em qualquer idade. Pode ser no começo, pode ser no fim. Então, assim, as primeiras menstruações são mais doloridas. As menstruações onde teve ovulação pode ter mais dor. Então, assim, é muito característico algumas mulheres sentirem uma dor, que a gente fala dor do meio, que é o período de ovulação. Então, assim, teve uma dor muito pontual, que ela acredita que durou 1 dia, 2, provavelmente é a dor do meio. E no período pré-menstrual, algumas mulheres vão ter outros sintomas, como inchaço nas mamas, às vezes a irritabilidade, aí começa a ter, às vezes, uma dor lombar ou uma dor embaixo do ventre. Então, isso dá tipo um sinal amarelo. Opa, quando foi minha última menstruação? Aí vai lá ver se está fazendo o seu ciclo. O meu é em torno de 25, eu estou no 22. Então, já começa a pensar que talvez tenha que ter absorvente em casa, daqui a pouco deve estar descendo a menstruação. Então, esses sintomas de se autoconhecer desde as primeiras menstruações, acho bem importante. E deixar claro que, se tiver cólicas, tem que ser uma cólica que com um analgésico, em 1 dia, 2, isso... Melhore. Senão tem que investigar outras coisas. Senão tem que investigar algumas outras doenças. Inclusive, a gente até falou ontem de endometriose aqui no programa, que é muito associada à dor. A gente falou muito disso ontem, do tipo de dor. Mas existe uma cultura que é normal ter cólica. Então, assim, é normal ter um incômodo, né? Que as avós falavam, é um incômodo, né? Os dias incômodos, né? Mas, enfim, pode ser um pouco incômodo, mas algo que você se medicada, assim, observando o seu ciclo, você pode já se proteger e melhorar e passar por isso numa boa. E quando tem
alguma doença, nós vamos também tratar essa doença, às vezes até com algumas medicações que bloqueiam a menstruação. Então, é muito bom, é saudável se conhecer. Algumas mulheres vão gostar de ter as sensações próprias do mês e algumas mulheres não vão gostar. Então, é importante ir ao médico, conversar sobre isso para a gente poder tratar cada uma particularmente, cada uma conforme o caso. Agora, todo esse ciclo é uma dança de hormônios. Sim. Um hormônio que aumenta, o outro que diminui. Explica pra gente, doutora, como é o ciclo hormonal? Né? Porque não é só a menstruação em si. Sim. Quais são esses ciclos que a gente passa? Então, a mulher, quando ela, vamos dizer assim, que o dia que ela ficou menstruada, a gente conta como o primeiro dia do ciclo. Então, no primeiro dia do ciclo, quando começa a sangrar, é o hormônio a progesterona. A mulher funciona basicamente com 2 hormônios mais efetivos, que é o estrogênio e a progesterona. Então, quando ela fica menstruada, a progesterona está bem alta e o estrogênio está bem baixo. E aí, como um ciclo mesmo. Então, assim, a progesterona está lá em cima quando você está menstruada e ela vai caindo ao longo assim, do ciclo, ela vai caindo. No período fértil, quem está alto é o estrogênio. Então, no dia da ovulação, no dia que algumas mulheres têm a dor do meio, o hormônio que está em alta é o estrogênio. E o hormônio que está mais baixo é a progesterona. Então, esse ciclo, quando você ovula, aí acontece o contrário. O estradiol vai começar a cair e a progesterona vai começar a subir. Então, com enquanto isso, um está subindo, o outro está sempre descendo. E eles revezam. E o anticoncepcional, por outro lado, para aquela mulher que precisa se proteger, ele tem uma dose geralmente igual de estrogênio, uma dose que você mantém aquilo o mês todo, na mesma dose. Então, a mulher, quando está tomando anticoncepcional, ela sente menos, ela não tem essa variedade, essas oscilações essa variação no ciclo. Então, essa sensação de que você, no período pré-menstrual, tem mais acúmulo de líquido nas mamas, é algo mais relacionado à progesterona. E o fato de você, no período fértil, ficar mais dócil, mais, vamos dizer assim, tem mais disposição, inclusive, também. Mais disposta até mesmo para ter filhos, né? Que é o período fértil. Quer dizer, a natureza é toda muito encaixadinha, né? Quer dizer, eu já tenho um hormônio próprio que te faz ficar no período fértil, que te deixa menos tensa, vamos dizer. Tem pessoas que têm uma tensão pré-menstrual que é mais relacionada à progesterona. Então, esses hormônios, eles mexem fisicamente, Sim. com a gente induzindo a menstruação, mas mexem também com o humor, Sim. mexem com a disposição. E isso é natural. É natural, porque eles vão ter o efeito dele no endométrio, que é o tecido interno do útero, vai fazer esse tecido crescer. Então, o estrogênio vai fazendo esse tecido crescer, 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 para que no dia fértil o tecido esteja pronto para, se houver uma fecundação, aquele embriãozinho crescer. Aí, passado o período fértil, a progesterona subindo vai fazer, quando tiver no maior pico de progesterona, esse tecido cair. Aí é a menstruação, né? Então, esse ciclo, essa variação hormonal permite que cada órgão, a mama, por exemplo, no período pré-menstrual, vai estar com acúmulo de líquido. Passado esse período menstrual, ela vai murchar, vai ter uma sensação mais leve, né? Então, é normal que você esteja irritada, já que você vai tomar banho, cai a água do chuveiro, algumas pacientes reclamam que, né, fica sensível, fica diferente. Então, é autoconhecimento e é também se conhecer, né? Se observar. Se entender como mulher. Sim. Que é natural. É natural. E se tiver incômodo, tem soluções, né? Ou tanto para quem quer saber quando vai ficar grávida ou quando quer evitar, tudo isso é super importante. E entender também que há como minimizar os desconfortos associados. Porque o fato da gente se entender e compreender o que os ciclos fazem, os hormônios, o que está em alto, o que está em baixo, é para a gente ter conhecimento. Mas se eu tenho dor, há remédio para dor. Sim. Há estratégias para amenizar. Por exemplo, a gente falando do destaque das cólicas. Uhum. Há estratégias. O uso de uma medicação comum, por exemplo. Antigamente a gente fazia compressa. Compressa Sim. Funciona ainda? Chá? Tudo pode, né? Então, assim, você pode tomar um analgésico. Se essa dor não melhora com analgésico, algumas pacientes que têm uma cólica mais importante, a gente entra com anti-inflamatório. E se realmente tem alguma doença associada, alguma patologia que a gente acredita ser melhor não fazer o ciclo, aí a gente pode entrar com uma medicação contínua para ela nem ter o sangramento, né? Se é muito incômodo. Então, vai de acordo com cada fase. Mesmo quando também o ciclo se encerra, a gente estava falando, muitas mulheres entram em sofrimento na menopausa e talvez uma falta de conversar com pessoas que possam realmente te avaliar, no caso ir ao médico,
e não ser visto como algo que não tem solução. A menopausa também vai ter uma solução. A gente estava falando isso, com a longevidade maior hoje em dia, a gente tem que pensar que algumas mulheres vão se beneficiar da reposição, algumas têm risco, então a gente tem que avaliar isso com os exames, quem pode, quem não pode, mas sem dúvida acolher todas para que fiquem bem em qualquer fase que elas estejam. Cuidar bem das mulheres, esse é um compromisso que a gente precisa ter, para que elas se cuidem e para que as pessoas cuidem das mulheres também. A gente precisa mudar esse olhar de que as mulheres cuidam de todo mundo. E quem cuida delas? A gente precisa compartilhar informação para que isso aconteça. Doutora, há um sentimento que muitas mulheres compartilham que é de um cansaço muito grande no período menstrual. Um cansaço que muitas vezes chega a ser aquele assim, eu não consigo fazer as atividades, eu vou para a academia o mês inteiro, mas eu não consigo ir no período menstrual, chego em casa e não tenho vontade de nada. Isso é normal? Até que ponto que esse cansaço, porque a gente fala assim, estou perdendo sangue, então talvez estou me sentindo mais fraca. É esperado esse tipo de sensação? Olha, tem pacientes que às vezes no pré-menstrual tem mais vontade de comer doce, né? Então ficam mais chorosas, né? Gosto de comer chocolate. Então, assim, isso é muito particular. Mas, na maioria dos casos, as que não sofrem com as cólicas até conseguem manter uma atividade física. Vamos dizer que uma atleta, né? Ela não pode ter um período do mês que ela tem que ficar fora da atividade dela, né? Então, assim, é muito particular. Se ela sofre muito com o período, ou se ela sente muita variação, talvez seja melhor deixar ela com alguma medicação que ela não passe pelo ciclo. Agora, é que nem você falou, aqui se sente mais cansada, então talvez pegar mais leve nesses dias na atividade, não precisa não fazer. A gente fala que o que não é aceitável é uma coisa incapacitante. Né? Então, assim, aí não é normal. Aí não é se a normal. mulher se sentir incapacitada, não é para falar que a culpa é da menstruação. Merece tratamento. Então, assim, síndrome disfórica, tensão pré-menstrual, pessoas que sofrem muito com o ciclo, elas merecem tratamento. E as que conseguem, como você falou, perceber uma baixa de rendimento, então se acolher e entender que isso também faz parte da vida. Quer dizer, não é todo dia que você vai dar o seu máximo, né, naquele exercício. Então, nesse período, se permita fazer um pouco menos de atividade, né, comer alguma coisinha que você gosta. Então, eu acho que é o acolhimento a si mesma, né? Já que estamos aqui no Dia da Mulher, por que não? A mulher pode cuidar de todos, mas também tem que cuidar, nesse todos, incluir ela mesma. Quando a gente fala de TPM, esse é um assunto sempre polêmico. Já rende um programa, já adianto que a gente não vai conseguir explicar tudo aqui. TPM existe. Essa não é maluquice das mulheres. A tensão pré-menstrual, por exemplo, no caso, né, desse acúmulo de líquido, ele não só acontece nas mamas, mas às vezes pode acontecer, algumas mulheres que têm uma TPM mais importante, ela tem um nível de edema cerebral. E esses casos, a gente usa diurético, um diurético leve, para ela ter não ter essa perda a ponto de não conseguir produzir ou de ficar com a cabeça confusa, né, ou se sentir diferente, muito diferente. Então, esse é um assunto para as mulheres, inclusive, conversarem com as suas médicas. Sim. Falar, olha, eu me sinto muito fora de mim na TPM, ou me sinto muito estranha. Vai ser o profissional que vai te entender com maior propriedade, já que ele vai saber que isso tem uma origem, muitas vezes, hormonal. E vai poder te ajudar conforme a tua queixa. E aí a gente vai rompendo algo que as mulheres enfrentam em muitas questões ao longo da vida, que é de dizer que são coisas que ela inventa. Ah, sim, tá fazendo drama, da tua cabeça, sim, joga, né? Mas ela tá com água lá dentro. E não é assim, não é bem assim. Então, que a gente consiga compartilhar a informação, porque lidar com essa oscilação hormonal, com sangramento, com todas as questões, isso muda mesmo a vida. Sim. Então, é preciso que a gente vá lidando, mas o acolhimento social, familiar, facilita bastante, não é, doutora? Sim, como falamos, já que a longevidade está cada vez mais evidente, a gente precisa acolher também a hora que esses hormônios acabam, e muitas mulheres acabam tendo que tomar remédio para dormir, remédio para ansiedade, e ficam vistas como, entrou nessa fase, então, né, a fase que ela ficou sem os hormônios, então é compreensível. Pode até ser compreensível, mas ela também pode ser tratada. E aí a gente conclui essa conversa hoje no Viver é Melhor, mostrando a importância desse conhecimento, da gente observar melhor a nossa saúde, de buscar a ajuda dos especialistas para lidar com esses incômodos. A gente fala, mas é comum, mas nem tudo que é comum é normal. A gente não precisa lidar com esse desconforto, não precisa ser algo que a gente sofra tanto. E assim é que a gente quer que você, mulher, se sinta hoje no Viver é Melhor. Que olhe para suas características e pense, como é que eu vou cuidar melhor de mim
diante de tudo isso. Doutora, muito obrigada pela conversa. Obrigada pela oportunidade. Rapidinho aqui, seja sempre bem-vinda à nossa programação, doutora. Muito obrigada. Nós conversamos com a doutora Maria Luísa Mendes Nazar, ginecologista, formada em medicina pela Faculdade de Medicina do ABC, com especialização em ginecologia e obstetrícia na Beneficência Portuguesa de São Paulo, é especializada em videocirurgia e medicina psicossomática na Santa Casa de São Paulo e ginecologista do Hospital Edmundo Vasconcelos e na Prefeitura da capital paulista. Nossa convidada de hoje, seja sempre bem-vinda, doutora, à nossa programação.